O marianismo é uma devoção muito própria da religião católica e ortodoxa. Presente nos mais diversos países, essa devoção teve um impacto significativo na história de Portugal, mudando bandeiras, a política interna, a política externa e os rumos do país. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco da relação de Portugal com o marianismo católico e o seu subestimado impacto na política portuguesa, e saber também por que Portugal pode ser considerado um dos países mais marianos de todo o mundo. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. O marianismo é uma devoção a Maria, a mãe de Jesus. Para o catolicismo, Maria tem um papel especial no plano da salvação. Ela seria a filha do Pai que tudo criou, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo, já que foi fecundada por ele. Sendo assim, ela seria íntima das três pessoas da Trindade. Para os católicos e ortodoxos, Maria teve um papel importante, figurando como a anti-Eva e a Arca da Aliança. Se o fruto de Eva trouxe a perdição, o fruto de Maria trouxe a salvação. Se Eva, tendo tudo, se rebelou, Maria, não tendo nada, obedeceu. Se Eva quis se tornar grandiosa e foi humilhada, Maria, se humilhando, foi exaltada. Se Eva degrada a figura feminina, Maria a exalta ao mais alto dos altares. Os católicos creem que ela tem um poder especial de intercessão. Afinal, Jesus, não possuindo um pai humano, herdou sua natureza humana completamente de sua mãe. Assim, sendo Jesus eternamente bom, ouviria qualquer prece que viesse por meio de sua mãe. Por isso, para os católicos, os pedidos vindos por Maria têm uma força muito maior. E Portugal, por sua vez, tem uma íntima relação com o marianismo católico, em especial com a Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição é a crença de que Maria foi preservada por Deus do pecado original para ser o seio de onde Jesus viria. Assim como a Arca da Aliança foi feita em ouro para guardar a palavra de Deus em pedra, Maria foi feita completamente pura para guardar a palavra de Deus em carne. E, curiosamente, muito tempo antes do catolicismo estabelecer a Imaculada Conceição como um dogma, o Reino de Portugal vai criar uma íntima relação com essa devoção. E essa relação começa já com seu primeiro rei, Dom Afonso Henriques. O rei português, buscando consolidar o seu recente reinado, consegue, com a ajuda dos cruzados, reconquistar a cidade de Lisboa em 1147. E a primeira missa celebrada na cidade foi justamente uma missa de ação de graças a Nossa Senhora da Conceição. Por sua vez, quando Portugal corria o risco de ser completamente conquistado pelo Reino de Castela, o santo condestável Nuno Álvares Pereira pede um milagre a Maria da Conceição e consegue, incrivelmente, vencer as batalhas de Valverde e Aljubarrota, mesmo com exércitos consideravelmente menores que os castelhanos. E, em agradecimento pelas vitórias contra o Reino de Castela, ergue na Vila Viçosa uma igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Assim, fosse em eventos contra os mouros ou contra o Reino de Castela, o marianismo estava presente em Portugal e auxiliava o reino a sobreviver e manter sua independência. Entre o povo português, por sua vez, havia a devoção a Nossa Senhora de Nazaré e a várias imagens milagrosas que movimentavam o país. Já entre os pescadores, foi se desenvolvendo a devoção a Nossa Senhora dos Navegantes, que crescia ainda mais conforme as grandes navegações foram se desenvolvendo. E, curiosamente, essa devoção a Nossa Senhora dos Navegantes teve um impacto significativo na primeira aparição mariana do Brasil para uma indígena. O português Diogo Álvares Correia, náufrago na Bahia, foi salvo de ser devorado pelos tupinambás por intervenção da Índia chamada Paraguaçu. Adotando o nome de Caramuru, o português passou a conviver entre os tupinambás na Bahia. Mas, a uma certa altura, Catarina Paraguaçu, a esposa de Caramuru, teria tido sonhos frequentes em que via náufragos sofrendo com fome e frio e sofrendo no meio deles uma jovem mulher com a criança nos braços. Confiando no caráter místico dos sonhos da esposa, Caramuru teria mandado que procurassem pela orla da praia, até que foram encontrados vários náufragos,
que logo receberam a ajuda da tribo Tupinambá, mas entre eles não havia nenhuma mulher. Catarina depois sonhou novamente com a mesma mulher que a teria pedido que construísse uma casa para ela e sua aldeia assim que a encontrassem. E, pouco tempo depois, foi encontrada uma imagem da Virgem Maria com o menino Jesus nos braços, que foi reconhecida por Paraguaçu como sendo a mulher de seus sonhos. Assim, foi construída uma igreja em sua homenagem, a Igreja e Abadia de Nossa Senhora da Graça, em Salvador. Mas o momento em que o marianismo vai praticamente integrar a política portuguesa com uma política de Estado vai ocorrer no reinado de Dom João IV, com a restauração da coroa portuguesa. Após conseguir restaurar a coroa de Portugal, o rei Dom João IV atribuiu a sua vitória ao milagre da imagem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Para o monarca, a mesma Nossa Senhora da Conceição que favoreceu Santo Nuno em Aljubarrota contra Castela, favoreceu também Portugal na sua independência do Império Espanhol e da União Ibérica. Além disso, o monarca declarou que, a partir de então, todo o Império Português deveria estar adstrito ao juramento de defender, com a própria vida, a Imaculada Conceição de Maria. Diz o juramento do rei que, estando ora juntos em cortes com os 3 estados do reino, lhe fiz propor a obrigação de que tínhamos de renovar e continuar essa promessa de Dom Afonso Henriques, e venerar com muito particular afeto e solenemente a festa de sua Imaculada Conceição. E da mesma maneira, prometemos e juramos com o príncipe e os estados de confessar e defender sempre, até dar a vida sendo necessário, que a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi concebida sem o pecado original, ressalvando esse julgamento no caso em que a mesma Santa Madre Igreja resolva no futuro em contrário. Ou seja, 200 anos antes da Igreja Católica proclamar o dogma da Imaculada Conceição, todo português no reino estava obrigado ao juramento de defender com a própria vida essa devoção, que estava intimamente ligada ao reino. Assim, por exemplo, para colar grau na Universidade de Coimbra, o português deveria prestar juramento de defender a Imaculada Conceição. O monarca decidiu pôr a sua própria coroa na cabeça da imagem da Virgem e, assim, oferecer-lhe a coroa portuguesa. A partir de então, nenhum monarca português jamais usou a coroa na cabeça. A coroa seria agora da Virgem Maria e o monarca português apenas o seu protetor. Por isso, os monarcas portugueses eram sempre aclamados, mas nunca coroados. Isso porque a coroa, na verdade, pertencia a Maria da Conceição. Dom João também chegou a alterar a própria bandeira de Portugal, adicionando barras azuis, uma cor mariana, ao redor da bandeira, como um símbolo de devoção do reino a Maria. O rei também cunhou moedas com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Nela, a imagem da Virgem é também circundada pelo título latino Tutelaris Regni, ou Protetora do Reino. No entanto, se Portugal se mostrava o reino devoto a Maria em seus gestos particulares, nas macroatitudes o reino português padecia da terrível mazela da escravidão. Pela bula Dum Diversas do Papa Nicolau V, Portugal foi autorizado a subjugar e escravizar os povos que resistissem à conversão na Cruzada Lusitana ao além-mar. No entanto, na época em que a bula foi lançada, Portugal tinha acabado de dobrar o Cabo Bojador, e a realidade até então era de uma verdadeira cruzada contra os mouros, que também praticavam amplamente a escravidão dos europeus em Argel. Inclusive, havia uma ordem mariana, a Ordem dos Mercedários, vinculada a Nossa Senhora das Mercês, que visava justamente resgatar os espanhóis e portugueses que eram sequestrados e escravizados pelos piratas no norte da África, em especial em Argel. Mas a realidade que foi se desenhando conforme a parte sul do continente era atingida foi a da busca pelo lucro no tráfico de escravos, bem diferente do caráter de cruzada que tinha sido inicialmente proposto. Portugal, assim, sofria reprimendas por parte da Igreja Católica, não só pela extensão, como pela imoralidade dessa atividade por parte do reino. Pela bula Sicut Dudum, por exemplo, o Papa advertiu Portugal contra a escravização dos cristãos nas Ilhas Canárias, algo que tinha sido ressaltado em bulas anteriores, como a bula Creator Omnium.
E da mesma forma, várias foram as advertências do papado contra o escravagismo português. Pela bula Sublimes Deus, o Papa Paulo III afirma que os índios são homens capazes de compreender a fé cristã e condena explicitamente a escravidão desses povos e de todos os outros, mesmo que alheios à fé cristã. No entanto, por mais que o papado se manifestasse contra a escravidão em diversas bulas, a realidade do Império Português era outra. Muitos dos traficantes de escravos eram cristãos novos, judeus que foram forçados a se converter pela Inquisição e que praticavam o criptojudaísmo e tinham, em segredo, um ódio do papado e da fé cristã. Além disso, com o padroado, muitos cristãos velhos que também se beneficiavam do mercado escravagista enxergavam a intervenção de Roma como uma afronta à autoridade do rei, se recusando a obedecer os decretos que não fossem régios. Os padres que se opunham à escravidão, chamados ultramontanos, por obedecer diretamente ao papado acima do rei, eram mal vistos no império e seriam depois o pretexto para a expulsão dos jesuítas por Pombal. O tráfico negreiro continuava a ocorrer no Atlântico e, assim, muitos negros, mesmo conversos, permaneciam escravos. Os negros se organizavam em confrarias e irmandades em volta da igreja, onde celebravam suas festas e se ajudavam, e onde também financiavam suas obras. Assim, as confrarias ajudavam a minimizar o fardo da escravidão. Por exemplo, uma devoção negra bem própria do Brasil era a devoção a Nossa Senhora do Rosário. Muitas dessas irmandades eram irmandades negras que inclusive financiavam igrejas onde os escravos poderiam ir à missa. Várias igrejas de Nossa Senhora do Rosário nas cidades mais antigas do Brasil são igrejas construídas pelas Irmandades Negras para os negros. E foi nesse ambiente de contradição vivido no território brasileiro que uma inesperada devoção mariana se manifesta. Uma imagem achada no fundo do rio Paraíba, com a cabeça separada do corpo, começou a fazer inúmeros prodígios e milagres ao redor do Brasil. Uma pequena Nossa Senhora da Conceição barrenta, suja e preta realizava grandes milagres, com a sua devoção crescendo entre as pessoas mais humildes. Assim, curiosamente, em um país que sofria a mazela da escravidão, a imagem que performava os maiores milagres era justamente uma Nossa Senhora da Conceição portuguesa, preta, enegrecida. A devoção se espalhava no interior de São Paulo e das Minas Gerais, justamente as regiões do país com a maior incidência de escravizados e senhores. Assim, muitos senhores, para conseguir um milagre em um momento de desespero, recorriam a Nossa Senhora Preta. Além, claro, da devoção e identificação dos próprios escravos à Senhora. Um dos casos mais famosos é o do milagre do escravo Zacarias, que, ao ser capturado pelo capitão do mato, se ajoelha diante da imagem e tem as pesadas correntes caídas milagrosamente no chão. Nossa Senhora Aparecida foi uma grande influência no Brasil português e no Brasil imperial e representou um símbolo contra um mercado tão poderoso. Inclusive, uma das pessoas que foram agraciadas com os milagres oriundos dessa devoção foi nada menos que a princesa Isabel, que viria a ser, posteriormente, a redentora na abolição. Inclusive, falamos sobre isso nesse vídeo aqui do canal, que você pode estar conferindo aqui na descrição. Mas, se Nossa Senhora Aparecida causava consternação entre as elites no além-mar, em território português peninsular, um movimento estranho também entre as elites passou a ficar cada vez mais evidente. Entre o povo mais humilde, as devoções marianas e a religiosidade sempre foram muito fortes. Inclusive, no mundo lusófono, as mulheres, via de regra, eram conhecidas pelos seus segundos nomes, pois o primeiro era sempre Maria. Assim, via de regra, eram os títulos marianos que as diferenciavam. Então as mulheres se chamavam Conceição, das Dores, Livramento, Aparecida, Auxiliadora, Socorro, Vitória, Consolação, Piedade. Todas elas eram Marias e se diferenciavam pelos títulos. Eram comuns nomes também como Penha, Nazaré, da Paz, Navegantes, Prazeres, dos Anjos, Lourdes,
Graça, Conciliadora, Glória, Assunção, Mercedes, do Carmo, Soledade, Concebida e Patrocínio. Todos esses nomes sempre tinham Maria antes, e como eram todas Marias, se chamavam pelo segundo nome que as diferenciavam. Até mesmo as que não tinham um nome com um título mariano, comumente se colocava de Maria ao final. Esse predomínio do nome Maria é algo amplamente presente nos países ibéricos em comparação com os demais países católicos. Inclusive, esse fenômeno pode ser verificado ainda hoje nas gerações mais antigas de Brasil e Portugal. Mas, se entre o povo lusitano as devoções marianas ainda eram bem pujantes, entre as elites e os governantes começou a surgir um movimento cada vez mais oposto ao catolicismo no reino português. Com a queda de Dom Miguel e a instauração de uma nova monarquia subserviente à maçonaria e às elites, várias leis e decretos anticlericais foram aprovados. Entre elas, a expulsão das ordens religiosas de Portugal e a extinção completa de ordens centenárias, como a famosa Ordem de Cristo. Essas leis, feitas por Joaquim Antônio de Aguiar na regência de Dom Pedro IV, foram chamadas de Leis Matafrades. Por meio dela, conventos de várias ordens religiosas foram fechados, assim como cartórios e também as escolas mantidas por essas ordens, o que vai acentuar ainda mais o déficit educacional de Portugal, herdado da expulsão dos jesuítas por Pombal. Movimentos encabeçados pela maçonaria, em especial por intervenção de Alexandre Herculano, buscavam não só negar histórias como Ourique, como também reescrever o passado português a partir de selecionados documentos que definhavam os abandonados cartórios de conventos ao longo de Portugal, que foram fechados pela Lei Matafrades. Mas, se Dom Pedro IV acreditava salvar a monarquia apoiando a maçonaria, o que se verificou alguns anos mais tarde foi não só um regicídio em Portugal, como o destronamento da coroa e a implantação da República. Com a implantação da República Portuguesa, conventos foram fechados, os jesuítas e muitas ordens religiosas foram novamente expulsas, foram abolidos os juramentos religiosos na Universidade de Coimbra, o ensino religioso nas escolas portuguesas foi terminantemente proibido, além de ser permitido o divórcio. As pretensões republicanas portuguesas eram muito mais radicais que qualquer movimento na Europa até então. Inclusive, na mesma época em que a República foi implantada, toda a Europa só tinha 2 repúblicas, sendo a maioria do continente monarquias. Essa característica maçônica, revolucionária e anticlerical de parte das elites portuguesas transformaram o país em um dos mais ateus e revolucionários do mundo até então. Afonso Costa previra, inclusive, a erradicação do catolicismo em Portugal dentro de 3 gerações. A República prendia bispos como Dom Antônio Barroso, bispo do Porto, e até mesmo exigia ler com antecedência as homilias episcopais, visando ter um controle totalitário sobre a Igreja em Portugal. E, como se já não bastasse o caos que o governo português implantava, os políticos decidem mergulhar o país na Primeira Guerra Mundial, visando agradar os ingleses. Assim, Portugal estava imerso no mais completo caos. Todos os dias, jovens eram recrutados em vilas do interior para morrer nos campos da França. O país padecia da guerra, da fome e da desesperança. Até que, em 13 de maio, na Cova da Iria, aconteceria um feito que mudaria para sempre a história de Portugal. Uma aparição a 3 pastorinhos em Fátima mudariam completamente os rumos da nação e restaurariam a fé e a devoção em um país completamente desolado e sem esperança. Mas, sobre a aparição de Fátima, vamos tratar no futuro em um vídeo exclusivo aqui do canal. E se você quer saber mais sobre como Nossa Senhora de Fátima mudou a história de Portugal, se inscreva agora mesmo aqui no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos para fortalecer o nosso trabalho.